Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Estrito Senso Podcast. E como sempre, eu estou aqui acompanhado do meu grande amigo Silvio Teixeira. Fala comigo, meu príncipe. Grande Rafa, prazer estar de volta com você nesse episódio emblemático para o nosso programa. E para completar o nosso time, Camila. Olá, boa tarde para vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, e para os meus colegas de sempre aqui de bancada. Colegas? Amigos do peito, Melhorou do coração, do lado esquerdo. É isso aí, bora lá para mais um episódio do Estrito Senso. É isso, família. A gente está aqui hoje num clima de despedida, porque hoje é o último episódio, a última edição do Estrito Senso Podcast. A gente está aqui nessa parceria com a TV Promove e muito felizes por estarmos gravando essa última edição, porque nós iríamos passar por um processo de repaginação, né? De rebranding, como diz a Camila. Vamos continuar com o projeto do podcast, mas a gente entendeu, conversamos com o pessoal da TV, com a nossa produção aqui, a necessidade de mudar um pouco o Estrito Senso Podcast. O formato do programa, porque a gente surgiu pensando numa questão muito acadêmica e ainda bem a gente foi desenvolvendo os conteúdos do programa para outra área e a gente pensou em mudar inclusive o nome, para que seja algo que tenha mais a ver com o formato do programa agora, não é isso, Silvinho? É isso, nós estamos aí com algumas novidades que a gente está preparando com cuidado, com carinho, uma repaginação não só do formato, do cenário, do nome do programa, mas também, né, daquilo que a gente vai abordar, né? A gente vai ampliar um pouco o leque aqui dos temas que o nosso podcast vai trazer, inclusive já fica um convite para que nas nossas redes sociais vocês continuem interagindo conosco e sugerindo, inclusive, temas de pautas para que a gente possa sempre aqui debater com esse grupo de colunistas, agora semanais, altamente gabaritados, para poder trazer aquela opinião sempre preparada da Camila, sempre polêmica do Rafa e muitas vezes uma opinião complementar quando eu posso, na minha humilde contribuição, Rafa, antes que você ressalte essa minha posição no programa, a minha contribuição sempre, quando ela for necessária, estará aqui para todos os assuntos. Camila, como é que vai ser essa nova fase do programa? Bom, essa nova fase do programa, vamos tentar gravar cada vez mais periodicamente, já estamos aqui fazendo modificações no cenário, estamos pensando aí também na mudança do nome, para ter um sentido um pouco maior dessa própria nova personalidade, quer dizer, né, que foi sendo adquirida organicamente, né, ao longo das gravações, dos programas, que se ampliou o público, ampliou o tema. Então a gente acredita que o próximo episódio a gente já vai estar com tudo bem fechadinho, se despedindo aí de um formato, mas também apresentando um que foi organicamente construído nesses últimos meses, anos e, enfim, desde que o programa existe. Então é isso. Eu gostaria imensamente de agradecer a todo mundo que sentiu a nossa falta, né? Que nos cobrava nas nossas redes sociais, nos nossos encontros pessoais, o retorno do programa. A gente ficou um tempinho aí pensando em como continuar. Tivemos algumas conversas importantes com o pessoal da TV aqui para a gente se entender quais são os nossos objetivos. A gente está de volta. Vamos gravar semanalmente agora. Então, nesse novo programa que se inicia já a partir do próximo, depois desse, nós teremos essa periodicidade. E para finalizar, né, com chave de ouro, essa linda história do Estrito Senso Podcast, nós vamos falar de um tema importante, um tema atual e um tema que tem gerado muita desinformação por aí, que é o julgamento que o Supremo Tribunal Federal tem feito a respeito da lei de drogas. E talvez seja uma oportunidade boa da gente gravar esse nosso último programa, porque talvez, das últimas vezes todas que a gente conversou, aqui é onde a gente vai encontrar mais divergência de pensamento. A lei de drogas, ela tem diversos artigos, não necessariamente somente a respeito de crimes. Ela também estabelece política nacional de combate às drogas, política nacional de tratamento de saúde pública e usuários, estabelece órgãos de competência para delimitar
as questões técnicas relativas às drogas e principalmente a questão que eu acho que é muito importante. Não há descrito na lei de drogas o rol de quais substâncias ou drogas, né, enfim, são consideradas ilícitas. Isso é remetido para um outro dispositivo normativo, que é uma portaria feita pelo Ministério da Saúde, né, especificamente o Departamento de Vigilância Sanitária, e cuja a lista específica é um anexo que é constantemente atualizado em parceria com a Anvisa. Nessa lista que são descritas quais substâncias são consideradas as drogas ilícitas e os entorpecentes ilícitos ou drogas e entorpecentes de uso controlado especial. Lá tem uma série de substâncias, dentre elas o THC, que é e o canabidiol, ou a cannabis também, que é popularmente conhecido como maconha. Beck. E muitos outros nomes e apelidos carinhosos que os seus usuários dão. E simpatizantes. Tá. E aí, o que está sendo discutido no Só Supremo voltando lá no maconha. início da contextualização da Camila, que eu acho que é importante a gente trazer isso para quem está nos acompanhando, a discussão não surgiu da necessidade ou do interesse do STF analisar um caso, de analisar uma situação mais abstrata sobre a questão das drogas. Na verdade, como a Camila pontuou, chegou ao STF via um recurso, um caso isolado de um indivíduo que inclusive já estava preso e foi encontrado no presídio com 3 gramas de maconha. E ele é assistido pela Defensoria Pública de São Paulo, e aí talvez reforçando o papel da Defensoria de forma combativa, né, comprando de fato o interesse do seu representado, levou a questão por várias instâncias até chegar no STF, e o STF agora tem que se posicionar a respeito dessa constitucionalidade ou não da lei de drogas, e aí aproveitou-se dessa situação diante de uma evidente repercussão geral para trazer para essa discussão um ponto terminativo para uma questão que já se arrasta há muito tempo, e o Brasil talvez na América do Sul, talvez não certamente, especialmente levando em consideração o peso geopolítico que temos, é o país que pior enfrentou a questão das drogas, né? O voto do ministro Barroso, ele destaca inclusive isso, que na América do Sul toda, apenas 3 países ainda permanecem criminalizando o uso ou o porte dessa substância. Brasil, Suriname, da maconha. Brasil, Suriname e Guiana. Então a gente está ao lado desses países. São os países que até hoje ainda continuam com uma lei de drogas que criminaliza de forma ostensiva a posse e o porte da maconha em si. Eu acho que é um assunto que a gente precisa, de fato, discutir. E aproveitando o gancho dessa discussão que foi encerrada, né, provisoriamente, né, foi suspensa, porque o ministro, o André, né, foi o André Nunes, que pediu vista? O André Mendonça. O André Mendonça, perdão. O André Mendonça pediu vistas, portanto, o julgamento está interrompido. E é bom que a gente possa também já colocar esse assunto de uma forma mais bem elaborada em discussão na sociedade, para que a gente também não seja coaptado por discursos falaciosos, e o Rafa trouxe isso na introdução. É muito comum, especialmente quando a gente está falando de um assunto que envolve valores e uma sociedade cada vez mais conservadora como a nossa, é sempre bom estar municiado de informações para que a gente consiga ter uma posição mais crítica, mais próxima daquilo que de fato representa o que está sendo discutido na nossa Corte Superior. Joia, então a gente tem que partir de um ponto também que é importante a gente destacar, para quem não sabe muito bem como funciona, é porque a lei diz o seguinte, o uso não é criminalizado, não é apenado, né? Não tem pena para quem usa, ninguém vai ser preso por usar Não tem droga. pena restritiva de liberdade, né? Tem outras penas para quem é usuário, quando é pego, penas alternativas, né? São medidas administrativas, exato, participação de cursos de conscientização. Não há pena restritiva de liberdade. Exato. Então, se você for pego fumando um cigarro de maconha ou andando com um cigarro de maconha no bolso, e você for considerado usuário, você não será preso por isso. Mas deixa de ser primário. Não, então tem uma consequência. Depende, porque você vai, como é um crime de menor potencial ofensivo,
você vai para as medidas despenalizantes, você faz uma transação mas penal. Durante esse período, você está sem seu réu primário. Não, você não perde seu réu primário, mas você fica usufruindo de medidas não penalizantes, que é de não persecução penal, por ser um crime de menor potencial ofensivo, e aí durante 5 anos você não pode ser alvo de uma nova medida despenalizante. Então, por exemplo, você tem um admoestamento verbal, você faz a transação penal. A transação penal, durante os próximos 5 anos, você não pode fazer uma nova transação penal, mas você não perde seu réu primário. Você fica nesse próximos 5 anos. Agora, se você for novamente pego, aí você não vai ter o benefício da transação penal. Aí sim você pode cair numa penalização de uma medida administrativa, com prestação de serviço à comunidade, eventualmente multa, etc. E aí, família, o problema se tornou um grande problema porque a lei dá uma certa discricionariedade, um certo espaço para que a autoridade policial, na real a lei fala o juiz, mas na prática é a autoridade policial, decidir se naquela circunstância, naquele caso concreto, a pessoa apreendida ali vai ser enquadrada como usuário ou como traficante. Porque o tráfico, diferentemente do uso, ele é penalizado com penas restritivas de liberdade, né? Então, a situação que se tornou é a seguinte: 2 pessoas diferentes, pegas, às vezes no mesmo local, no mesmo dia, com a mesma quantidade de droga, uma é considerada traficante, e por isso ela vai responder pelo crime de tráfico, e a outra é considerada usuário, e por isso ela vai ser encaminhada para o juizado especial, vai ter uma conversa ali com o juiz ou com alguém, e vai embora para casa feliz. E aí nós temos um grande problema, porque nós temos uma mesma lei, uma mesma conduta, um mesmo fato, uma mesma situação, 2 pessoas diferentes, uma vai ser considerada criminoso e outra não vai ser considerado criminoso. E aí eu posso jogar uma perguntinha no ar, adivinhem, no Brasil de 2023, o que vai definir se um é criminoso e o outro não é? Acho que no Brasil desde 1500 mesmo, eu colocaria isso mais. E eu acho que esse que é o principal problema que torna a questão urgente, né? Inclusive a ministra Rosa Weber, no seu próprio voto, ela coloca que há quase 7.000 processos suspensos, aguardando esse julgamento, de pessoas em situações similares ao desse caso concreto, para o desfecho. Ou seja, existe um encarceramento em massa, seletivo e discriminatório, decorrente do flagrante de pessoas com porte, ou enfim, de uma quantidade de drogas, e vem essa subjetividade do que é considerado ou não o crime de tráfico ou de usuário, a depender da pessoa que é apreendida e da pessoa que também o aborda. Esse eu acho que é a questão social inerente. E aí, só que o recorte que o Supremo faz é em relação, ele já deixou claro, que não é em relação às demais drogas, é em relação à maconha, o THC. E aí a gente vem com a questão da própria atualidade da criminalização da maconha, porque há uma reprovabilidade social em relação à maconha? Há uma normalização social em relação ao uso da maconha? Me parece que sim, em todas as esferas e camadas sociais. Então isso é algo que passa também pela análise, e acho que é importante passar pela análise, porque eu até, antes da gente começar, estava discutindo, eu acho assim, o julgamento como um todo do Supremo, como quase todo caso que passa por uma percepção de um ativismo judicial, de uma postura mais proativa da Corte, ele esbarra em alguns obstáculos técnicos, jurídicos e próprios constitucionais. Quando a gente pega questões de direito penal, elas são mais delicadas porque os tipos penais, eles derivam de mandamentos de criminalização da Constituição. E na Constituição, o que a Constituição determina em relação à criminalização de tráfico de drogas? Que cabe à segurança pública prevenir e reprimir ou coibir o tráfico de drogas ilícitas e entorpecentes. Então, o legislador é obrigado a legislar a respeito disso. E aí vem, para mim, eu acho que o primeiro obstáculo que eu acho que a gente colocaria se eu coloco que o uso, ou a compra, mais que o uso, né? A compra, o porte, o semeio, ainda que pessoal, mas eu acho que principalmente a compra, né? A aquisição para uso pessoal não seria um crime, não seria um obstáculo ao próprio texto da Constituição, porque eu estaria autorizando a atividade que fomenta aquilo que é coibido? Eu acho que isso eu acho que esbarra nisso. Mas eu acho que isso é um tema que tem que ser enfrentado, né? Enfrentado socialmente. Eu acho ruim
essa analogia ou essa construção do seu raciocínio, Camis, porque nesse ponto a gente pode talvez chegar a proibições e criminalização de questões um pouco mais sensíveis para a sociedade. Por exemplo, vender cerveja à noite, porque as pessoas vão beber e dirigir, e beber e dirigir é um crime. Então, se eu estou vendendo cerveja em bares e restaurantes, eu estou muitas vezes incentivando que pessoas dirijam depois de beber, cometendo crime também. Mas a cerveja não é um objeto ilícito. Então, mas esse que é o ponto. Não existe um nexo causal Mas aí direto. quando você descriminaliza a maconha, ela deixa de ser ilícita. E aí seu problema apontado seria ilícito vender? Então a gente cairia no mesmo problema que o Rafael está trazendo. Talvez. A cerveja não é ilícita, mas vender a cerveja seria ilícito, porque gera um crime, gera um dano a terceiro. Porque o problema maior da criminalização é que ela se sustenta, pelo menos na teoria clássica, por um dano causado a um terceiro. É isso que justifica que se torne alguma conduta considerada crime pelo Estado. A lesividade, portanto, da conduta interessa. Vamos fazer um parêntese antes, Silvinho? Desculpa te interromper, só para a gente seguir alguns pontos, talvez, para a gente ter um pouco mais de lógica na exposição do nosso raciocínio e na nossa própria exposição também. Primeiro, assim, a favor ou contra a descriminalização, pessoalmente aqui? E por quê? Com condições? Não, eu sou a favor da regulamentação da droga como commodity, porque assim, o que eu acho muito uma aberração é o seguinte, eu vou desapenar o usuário, mas a pessoa que tá vendendo, ela vai estar com 200 gramas, ela vai vender para 2 pessoas, eu vou penalizar. E grande parte do encarceramento também do comércio da maconha que os usuários acessam é o comércio do varejo, do pequeno vendedor, do meio da maconha, que encarcera as pessoas também, a maioria delas as pessoas periféricas, pretas, continuam seguindo isso. Eu acho que a gente tem que discutir, inclusive, qual que é o parâmetro para ser considerado tráfico. Porque o que eu penso é o seguinte, existe uma máxima dentro do direito penal que é o princípio da insignificância, que ele passa por 4 critérios que o próprio Supremo já tinha definido, que é a mínima ofensividade, a baixa reprovabilidade social, a baixa ofensividade e o risco, me parece que tem um terceiro que eu me esqueci agora, mas enfim, é o 4º que eu me esqueci. Me parece que nenhum desses critérios são preenchidos quando a gente fala tanto do usuário quanto do varejo. Eu não acho que a macrocriminalidade, que é a grande preocupação, inclusive internacional, do narcotráfico, ela perpassa o cara que está vendendo o brisadeiro na Savassi. E aí eu acho que cria uma brecha para uma perpetuação da discriminação seletiva. Então, assim, é claro, eu acho que tem que ter uma resposta, evidentemente, imediata para essa situação, não sou contrário, mas continua se criando uma outra brecha para perpetuar. Eu acho que o judiciário tem que dar assim, um parâmetro de interpretação para o restante das instâncias. Porém, me parece que se eu virar e falar assim, não, mas por circunstâncias externas, eu continuo considerando que você é um comerciante, você está com balancinha. Você está com 200 gramas, você está com 150 gramas. E eu também acho desproporcional penalizar esse tipo de conduta. Então, me parece que vai beneficiar uma Mas você acha que não seria suficiente, talvez, graduar a punição? O pequeno traficante, obviamente, ser submetido a uma pena... Com certeza, mas é uma medida legislativa. Pronto. Mas aí, a discussão agora é antes disso. É saber se a proposta que o Rafa fez para a gente se posicionar aqui num modo geral, quem é a favor e quem é contra dessa história. Porque se a gente for contemplar também a situação do pequeno traficante, e o seu argumento é ótimo, a gente acaba usando ele como um obstáculo para poder dar uma resposta que a sociedade está pedindo para algo que está acontecendo hoje. Essa discussão, que de fato eu concordo, deve ser passada para o parlamento, eu acho que é do parlamento a opção, inclusive, para assumir caminhos como o do Uruguai, que me parece um caminho que parece estar dando certo. Não tem informações mais atuais, mas a última vez que vi a respeito, parece que tem funcionado a ideia do Estado controlar toda a cadeia produtiva, limitando as quantidades, regulamentando, estabelecendo inclusive preço fixado para o produto. E o argumento é ótimo, né? Tributando, gerando renda a partir disso, gerando recursos públicos, né? Através da tributação. E com o argumento, inclusive, que eles precisam de ter um controle sobre o preço, porque o preço da maconha legal ela não pode ser muito mais cara que a maconha da ilegalidade, sob pena de não servir para nada.
Então tudo isso foi pensado, é um modelo mais ambicioso, mais audacioso do que está sendo proposto aqui. O que a gente precisa agora é uma resposta emergencial. A gente vive uma política de drogas, e aí eu quero até ouvi-los a respeito disso também. Acho que a política de drogas do Brasil já deu sinais claros que fracassou. A gente está vivendo uma política de drogas de repressão ao uso, ao pequeno tráfico e ao grande tráfico, já há quantos anos? Há décadas. E qual foi o resultado concreto disso? Houve uma redução do consumo? Houve uma redução da comercialização? Houve uma redução dos crimes relacionados ao tráfico? Não. O que a gente tem visto é uma política que se posiciona contrário a esse comércio, a esse uso, a este mercado. Que é um mercado informal. Que é um mercado paralelo. Que gera uma grande divisa, inclusive, mas há uma política pública clara de combate a esse mercado, cujo resultado esperado seria a redução do uso, a redução do tráfico, a redução dos crimes correlatos, mas nada disso aconteceu, pelo contrário, o que a gente tem visto é uma ampliação. Então, se a gente tem feito uma política em um sentido há décadas e o resultado tem sido o oposto do que se pretende, qual o sentido para continuar? Sim, essa é a pergunta. A gente vai continuar criminalizando o sujeito que porta 100 gramas, 50 gramas, seja a quantidade que for de maconha, vai acender o cigarrinho dele, vai fumar e vai dar a relaxada dele, ou vai fazer o que ele quiser. Ou o pequeno traficante também, que às vezes está vendendo 2, 3 cigarros ali. Será que é isso mesmo que a gente pretende? A gente sabe, e aqui os colegas abordaram o tema de forma mais marginal, eu acho que dá para a gente ser mais direto. O sistema carcerário brasileiro ele tem uma cor, é preto. Sim, com certeza. E as pessoas que estão lá, presas por esse tipo de crime, são em sua maioria, em sua grande maioria, pretos e pardos. São essas pessoas que vão continuar sendo punidos se a gente prolongar esse tipo de política que tem um resultado insatisfatório, para não dizer outra coisa. Então não me parece razoável a gente ficar, nesse momento de urgência que a gente está vivendo, se pegando a pequenas... eu estou pensando uma palavra certa para expressar, mas a ideia de que a gente, às vezes, vale a pena ignorar certos tecnicismos para dar um enfrentamento que o problema precisa. É algo urgente, tem coisas que a gente tem que colocar à frente, muitas vezes, dessa necessidade de uma reestruturação do sistema, que eu concordo com você, que talvez ela deva discutir de forma mais profunda, inclusive a questão do tráfico em si, e não apenas do uso, do porte. Mas será que a gente pode esperar mais? Essa é a questão. Bom, eu também acho que, igual eu falei assim, eu acho que tem que ter uma medida emergencial, tem quase 7 mil processos, e fora isso, 7 mil, tantas outras pessoas que nem tiveram acesso à justiça, que sofrem a penalização em relação a isso, e eu até acho que pelo fato, igual o Rafa falou assim, olha, na lei de drogas não tem essa determinação. Lei de drogas, a norma penal em branco, não tem nada, e é um absurdo isso, você não ter uma diferenciação objetiva do que é considerado tráfico, até mesmo assim, o escalonamento da gravidade daquilo, né? E eu acho que isso é uma omissão lesiva, né? Eu acho até que o ideal teria sido feito ou uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ou mesmo uma DPF, porque não ter também uma discriminação disso na própria resolução que define o que é droga, a concentração e etc., é um problema. E eu acho assim, que talvez deveria ter sido atacado o próprio ato administrativo que coloca a THC como uma droga ilícita pelo fato da normalização do consumo e pelo avanço dos estudos científicos que mostram que a lesividade do THC é tal qual a do álcool. A minha dúvida, e é uma dúvida real mesmo, que eu pensei nisso aqui agora, o Poder Executivo pode, de ofício, tirar da portaria? Olha, quem define é um conselho. É uma resolução de um conselho que a composição dele está definida na lei de drogas. Mas ele poderia retirar mediante se o conselho deliberar. Precisa parecer técnico, né? Você não pode simplesmente tirar. Não, você não pode simplesmente tirar. Mas pode ser uma decisão de governo. Pode ser, porque é uma decisão administrativa. A lei de drogas não definiu, porque principalmente as drogas sintéticas, elas têm uma variação constante. Tanto é que essas drogas sintéticas que são feitas em laboratórios ou tráfico internacional, elas ficam mudando a composição para tentar fugir do enquadramento da legislação. Então, assim, se você tira o THC e o cannabis da resolução, da portaria, do anexo... Resolve o problema. Que é o que eu penso. Inclusive, resolve o problema para quem vende 5 cigarros. Resolve o problema para quem planta.
E aí, assim, eu acho soluções temerárias porque vão continuar tendo interpretações arbitrárias de juízes, como a gente vê hoje em dia até no crime falimentar. Recentemente, teve aquela decisão de uma juíza de São Paulo que prendeu uma pessoa porque ela roubou um biscoito. Falou, não, porque ela já tinha roubado antes. Então, a gente não reprovou. Então, assim, eu acho que tem que ter uma tese geral, falando, inclusive, assim, que é presumidamente atípica o porte até X, não sei o que, quantidade, eles vão definir de acordo com os estudos. Acho que essa seria a tese. E eu acho que teria que ser amplo dessa forma. É presumidamente atípica a conduta de você ser flagrado com X quantidade. Que, inclusive, eu acho que se aplicaria para o artigo de baixo, que é o artigo do próprio tráfico. Porque senão também abre uma brecha para o que antes era usado, o aviãozinho, né, o menor de idade, transportar uma quantidade, você passa a falar assim, não, agora eu vou na uberização, que já acontece também, né? Você transporta em pequenas quantidades, porque se você transportar em pequenas quantidades, você não vai ser pego. Então, acho que, na verdade, tem que haver uma ampliação dessa lente para entender que, por exemplo, se a gente está discutindo que o THC não é nocivo, que não tem uma reprovabilidade social, que isso já passou, que isso já caiu em desuso, então vamos excluí-lo da lista de drogas ilícitas entorpecentes. Que eu acho que, porque assim, já deixaram claro para a sociedade que eles não estão fazendo isso em relação às outras drogas, que são tabus sociais maiores. Então discute a resolução, tira o THC, inclusive despenaliza, porque, de novo, quem é preso não é o dono do helicóptero que caiu. Nem a gente sabe o que aconteceu com cocaína, nem que a gente sabe o que aconteceu. Nem aquelas que são transportadas em aviões oficiais. Em aviões oficiais, a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas. Então, assim, eu acho que é uma decisão necessária nesse momento, mas acho que tem que ampliar o leque. Eu acho que não funciona. No meu ponto, e aí talvez essa seja a grande confusão gerada, é que é o seguinte, isso é o que nós queremos, isso é o que nós achamos que é o certo, que é a descriminalização total da droga e dessa droga em si, né? Eu particularmente sou a favor da descriminalização de qualquer droga, justamente por aquela questão de... Não dá para ser crime se eu estou fazendo mal para mim mesmo, com a mesma lógica do suicídio mesmo, né? Ou da tentativa disso. Mas não é o que o Supremo está fazendo. Uhum. E aí, talvez a nossa função aqui seja justamente essa. O Supremo não está descriminalizando a droga. Não está tornando a maconha legal a partir disso. Está estabelecendo um critério para que, ao contrário do que acontece todos os dias hoje, eu policial, eu juiz, eu membro do Ministério Público, consiga concretamente, objetivamente, punir as pessoas que precisam ser punidas de acordo com a lei. E não estabelecer, deixar uma margem para que a nossa sociedade, que é extremamente racista, opte por prender pessoas pretas periféricas sem curso superior e bata palma e ache bonito e ache normal que pessoas brancas, que universitários, que empresários façam uso recreativo da droga nas ruas, em casa, nas festas. Esse que é o ponto. E é isso que o Supremo está tentando fazer. E aí a gente não sabe se vai conseguir, porque tem uns votos meio esquisitos nesse meio ali, né? Na hora de definir isso. O Supremo, e esse é o ponto, o Supremo não está descriminalizando o uso de drogas. Não. Ele está estabelecendo critérios objetivos porque a lei não estabelece. Exato. E a lei, da forma como ela está, ela gera uma grande injustiça no nosso sistema carcerário, que é desde sempre. Eu gosto de falar desde 1500. É desde a abolição, que nunca aconteceu de verdade. E esses critérios objetivos, só para quem nos acompanha ficar mais a par do que está sendo discutido, a discussão é quantas gramas separa o traficante do usuário, quantos pés separa o usuário do produtor para o tráfico. E parece que os votos que já foram, por enquanto o placar está em 5-1, pela manutenção da separação quantitativa, né? Não, para a separação está 6-0. Né? E 5-1 para não punição do usuário ou do portador. Julgando mas a vista está com o Gilmar, não é? Está com o André. Com o André Mendonça. André Mendonça. Porque o Gilmar tinha pedido mais Gilmar voltou. Para poder... Então, foi o segundo voto. E aí depois dos votos do Alexandre de Moraes e do Barroso, salvo o melhor juízo, acho que ele pediu mais tempo para ele tentar fazer um voto de consenso, não foi isso? Não, porque aí veio o voto Zanin, logo depois do voto Zanin, o André Mendonça pediu vista. E aí antes da vista, a Rosa Weber antecipou o voto dela. Porque vai aposentar. Isso. Sim. Mas enfim, o que está sendo discutido é agora, basicamente, pelo caminhar, pelos que faltam votar, provavelmente vai passar
a maioria vai ser formada já no próximo voto, imagino, em relação à questão da manutenção de um parâmetro objetivo. Sobre a descriminalização, como tem sido chamado, e a gente já discutiu que não é uma descriminalização, eu acho que também vai se obter, não com o voto do André, porque eu não espero do André um voto nesse sentido, mas acredito que a gente vai ter a maioria formada e aí a maioria vai definir de forma muito clara que a gente vai ter um parâmetro objetivo do qual a gente poderá fazer um corte. Se você está dentro desse limite mínimo, você não será punido com a pena restritiva de liberdade, que é o que basicamente está sendo discutido. Nem com nenhuma. Se a gente vai, nem com nenhuma. Se a gente vai continuar enchendo o sistema carcerário com pretos pobres, periféricos, que são portadores ou pequenos traficantes, ou se a gente vai repensar a política de drogas, e aí uma das falas do ministro Barroso no seu voto, que foi um voto meio estranho em alguns momentos, mas que tem algumas partes boas, ele cita o fato de que o cigarro, o tabaco, que é legalizado, que é uma droga legal, ele tem tido seu uso reduzido ao longo do tempo, mesmo sendo legalizado, porque o enfrentamento a essa substância se deu através de medidas educacionais. A partir de informação, a partir de campanhas publicitárias, se buscou combater o uso do tabaco por outras vias. A gente optou por combater as drogas psicotrópicas, né, a maconha e todas as outras, através de um mecanismo punitivo que não está funcionando. O meu ponto principal é o álcool. Porque eu vejo o seguinte, olha, eu nunca vi e nem tive notícia de um maconheiro chegar em casa nervoso e agredir alguém, principalmente a esposa. Eu nunca tive notícia de um maconheiro pegar o carro louco e sair para ir matar famílias por causa disso. E a gente vê notícia do dano que o álcool causa para a sociedade de uma forma muito intensa. Então o que me incomoda muito nessa história é a hipocrisia disso, sabe? Principalmente a relação com o álcool. Que aí a droga incentivada, os meninos são incentivados a beber espuma de cerveja com 4 anos de idade, aí a pessoa acha bonito, é socialmente aceito. Aquela velha pergunta, você bebe? Ah, só socialmente. Sabe? E o álcool causa muito mais dano para a sociedade como um todo do que a maconha, por exemplo. Então, o meu ponto é essa hipocrisia também. E inclusive para o Estado, né? Se a gente for levar isso em consideração sobre o aspecto do custo para o Estado, custo médico, do SUS, do combate o uso as campanhas necessárias para enfrentar isso, mas especialmente o gasto que se tem com vítimas de acidente, com tratamentos hepáticos de pessoas que são debilitadas pelo álcool. Então a gente tem um impacto para o estado do álcool e do tabaco muito superior ao que a maconha gera. E um objeto recente de uso, né, o vape, que é, assim, já tem 78 mil estudos falando que é muito mais nocivo do que o próprio cigarro, não tem filtro, as pessoas morrem muito mais rápido ou adquirem câncer muito mais rápido, mas ele não está lá na lista da Anvisa de substâncias entorpecentes controladas. Então, assim, eu acho que o que precisa realmente é se levar para a sociedade uma consciência de uma desmistificação também, e que também foram de estudos mais recentes. Não é algo também assim tão antigo, mas, enfim, de atualização, de mostrar, olha, então, inclusive, né, tem o uso medicinal da maconha, THC, que esse, se você entra, você pode, inclusive, né, para doenças neurológicas, etc. Não é uma questão só negativa. E é justamente, eu acho, por isso, Rafa, de que hoje em dia o uso da maconha, ele foi tão normalizado e a reprovabilidade social dele é tão baixa, é que isso também está sendo discutido no STF. É por isso que eles fizeram esse recorte. E é isso, eu acho que o direito penal e o bem jurídico, o direito penal é para proteger a última ratio, é a coisa mais grave para você proteger algo que é, assim, muito impactante para a sociedade. Se a gente tem uma conduta tão normalizada de o consumo de algo, né, da compra de algo, não faz sentido ele continuar sendo alocado ou sendo né, alocado dentro da caixinha do direito penal. E por isso que eu falo assim, olha, acho que não faz sentido manter como crime. Eu sei que está sendo discutido apenas a questão do uso, o próximo passo é um passo ambicioso, mas eu acho que teria que ser assim, o mais amplo possível a ideia de que determinadas quantidades de maconha, independentemente da situação que ela for flagrada, cai no princípio da insignificância. É atípico.
Cara, eu nem tinha uma dica, mas eu vou, assim, pensada, mas me veio aqui. Eu vou indicar uma música. Chama Verdinha, da Ludmilla. Inclusive, pode soltar no final do episódio. Olha ela. Silvinho. É um filme documentário que está na Netflix e que eu já indiquei aqui em algum episódio. Não lembro se já aqui no canal Universitário, na TV Promove, ou se antes, ainda no Spotify, que é o filme A 13ª Emenda. Esse documentário, ele está disponível na Netflix e ele discute o problema do encarceramento em massa, o problema da política de combate às drogas nos Estados Unidos, e a gente vai perceber que os problemas enfrentados no filme são exatamente os mesmos que a gente enfrenta aqui. As respostas que originalmente os Estados Unidos deram a esse problema foram aquelas que o Brasil continua dando. A diferença é que eles já começaram a perceber a necessidade dessa mudança há algum tempo. Alguns estados já fizeram, inclusive, essa transição que a gente está começando a discutir agora. Então, é um documentário que eu acho que vale muito a pena para a gente refletir sobre outros olhares, uma realidade diferente da nossa e como ela pode efetivamente ilustrar o que a gente está vivendo nesse momento. Maravilha. Eu queria indicar, vou indicar, né? Um livro também que corrobora um pouco disso que o Silvio falou, que é um livro do desembargador Marcelo Semer, desembargador do Estado de São Paulo, chamado Sentenciando o Tráfico, o papel do judiciário no grande encarceramento. Silvio e eu tivemos a oportunidade de gravar uma live com ele na época das lives, na era das lives, da pandemia, e o livro dele é muito impressionante, porque ele analisou 3.000 sentenças de tráfico de drogas no Brasil, e ele percebeu que, assim como o Silvio disse, as sentenças todas, e eu não vou falar todas, mas mais de 90%, tinham a mesma estrutura de quem era condenado por tráfico de drogas. E aí, por exemplo, quem não é do direito, uma parte importante do processo é a qualificação do indivíduo. Então, ao qualificar, a maioria absoluta era homem. A profissão dos traficantes era pedreiro, servente de pedreiro, porteiro, estudante, office boy. Então, o que ele demonstra no livro dele é exatamente, olha, o verdadeiro traficante não é sentenciado. Aquele que ganha dinheiro com tráfico, que tem aquelas casas maravilhosas que a gente vê nos filmes, o Pablo Escobar não é sentenciado no Brasil. Quem é sentenciado é uma pessoa que está ali no sistema, porque o sistema, o varejo. No varejo, como disse a Camila. Então o livro é um livro fantástico, é a tese de doutorado dele, que ele transformou em livro, e nós demos sorte das pessoas, ele era juiz, quando a gente gravou, virou desembargador umas 2 semanas depois, prova de que a gente costuma elevar as pessoas de posição quando elas conversam com a gente, é uma espécie de rei Midas. A Marina Silva, quando esteve nesse programa, era uma candidata marginal, que muitos colocavam ela Hoje e carta em dia fora do baralho da ministra. política. Hoje é ministra, internacionalmente reconhecida e, portanto, esse podcast está aí alavancando carreiras. Exato. Então, quando a gente convidar vocês para comparecerem a esse podcast, levem isso em consideração, a sua vida tende a melhorar. E queria indicar uma segunda coisa também, que não tem a ver com o nosso tema de hoje, mas foi uma experiência muito legal que eu tive, um podcast chamado França e o Labirinto. É um podcast policial, é uma novelinha, né? Spotify. No Spotify, e ele é gravado em 3D. Não, ele é gravado com bineural, né? Que são sons em cada ouvido. Exato, ele um som é feito diferente. para você ouvir com fone de ouvido som 3D. e ter a experiência, mas eles falam isso, é um podcast em 3D, de um detetive cego. Então a sugestão é que vocês escutem de fone de ouvido e de olhos fechados, para você ter a experiência do detetive França, que é um cego interpretado pelo Celton Mello, é muito legal. No final me deu uma certa ansiedade, assim, porque é um suspense muito bem feito. Eu ouvi esse programa inteiro, né, essa história inteira, enquanto eu ia para academia. Então tava todo mundo lá malhando, eu lá, olho fechado, fazendo meus... Eu já não gosto muito daquele ambiente hostil, então eu ficava mergulhado naquele meu mundo ali, acompanhando a história. Então é isso, né, família? Deixar aqui nosso agradecimento à TV Promove, que nos acolhe, que nos acolheu e que continuará nos acolhendo agora de cara nova, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou, que incentivou, que apoiou de alguma forma ou outra o Estrito Senso Podcast nesse período em que a gente existiu. A gente segue de nome novo, vocês vão saber já já. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Siga lá Estrito Senso Podcast ainda. Por enquanto, a gente vai mudar esse nome daqui a pouco. Silvio Teixeira FC. @Silvio Teixeira.
Camila RCS. Camila RCS, Ramos Celestino Silva. E Rafa Maia. Eu tô meio fora das redes sociais, mas segue lá. Um dia eu volto. É isso? É isso. Um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.